E aí, pessoal? Finalmente chegamos no nosso primeiro vídeo da série de análise combinatória, que vai falar sobre uma técnica de contagem propriamente dita, que é o princípio fundamental da contagem. Como é fundamental, é a primeira técnica que a gente vai abordar e ela é a base para os outros estudos que a gente vai fazer de permutação, arranjos e combinações. Então, vamos começar olhando para um exemplo que ilustra o que diz o princípio fundamental da contagem. Ele serve para auxiliar a gente na contagem de situações como essa aqui, ó. 4 estradas ligam as cidades A e B e 2 estradas ligam as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A a C passando por B? Então vamos lá, como é um exemplo didático, simplesinho, a gente vai construir aqui um esquema, né? Vamos esquematizar essa situação, né? O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Eu tenho a cidade A, eu tenho a cidade B e eu tenho a cidade C. De A a B, eu tenho 4 caminhos possíveis, 4 estradas, né? E eu vou chamar de A1, A2, A3 e A4. Agora, para ir de B a C, eu tenho 2 estradas diferentes, que eu vou chamar de B1 e B2. Tá legal? Beleza, né? E ele quer saber o seguinte, bom, de quantas maneiras distintas eu posso ir de A a C passando por B. Para ilustrar quantos caminhos são possíveis, a gente vai fazer também um outro esquemazinho aqui, que é um esquema chamado árvore de possibilidades. Então, partindo de A, eu tenho na minha primeira etapa, de escolha, eu tenho 4 possibilidades para ir de A até B, né? Então, eu tenho o caminho A1, eu tenho o caminho A2, eu tenho o caminho A3 e eu tenho o caminho A4. Todos eles me levam a B. Então, eu tenho claramente 4 opções aqui de escolha na primeira etapa. Agora, na segunda etapa, eu tenho que decidir de como é que eu vou de B até C, né? Então, na segunda etapa de escolha, eu tenho 2 opções, né? Para ir de B a C. Então, eu posso pegar o caminho B1, chego em C, eu posso pegar o caminho B2 e chego também em C. Se eu escolhi A2, eu também posso pegar B1 novamente, chego em C, posso pegar B2 e chego em C também. Se eu escolhi o caminho A3, eu posso pegar B1, chego em C, posso pegar B2 para chegar em C. E se eu escolhi o caminho A4, novamente eu posso pegar B1 para chegar a C ou B2 para chegar a C. Beleza, né? Então, eu defini todos os caminhos possíveis para ir de A a C de formas distintas, passando por B. Bom, quantos caminhos eu consegui formar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho um total aqui de 8 caminhos. E aqui eu tinha para a segunda etapa, a cada caminho escolhido na primeira etapa, eu tenho 2 opções na segunda etapa. Então, na primeira etapa, eu tenho 4 opções. Para cada uma das 4, eu tenho na segunda etapa 2 opções. Então, para cada uma dessas, eu tenho 2 opções, totalizando 8 caminhos possíveis distintos para ir de A a C, passando por B. Então, basicamente, o que o princípio fundamental de contagem diz é isso aí. Ele diz que se eu tenho um processo que vai se formando em várias etapas, o número total de caminhos que eu tenho para chegar até o final desse processo é o produtório das opções que eu tenho a cada etapa. Isso é basicamente o princípio fundamental da contagem. No final do vídeo a gente vai definir isso de uma forma um pouquinho mais técnica, né? De uma forma um pouquinho mais formal. Mas o importante é a gente entender a ideia. Vamos dar uma olhadinha num outro exemplo de aplicação do princípio fundamental da contagem. Leila esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem. Ela só lembra que escolhera algarismos distintos entre si. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala?
Então, a gente podia fazer um raciocínio semelhante ao primeiro, mas já dá para ver logo de cara que vai ficar complicado. Porque olha só, na primeira etapa aqui da minha árvore de possibilidades, ó, na primeira etapa, o que acontece? Eu tenho, para o primeiro algarismo, 10 opções, né? Eu posso escolher o algarismo 0, eu posso escolher o algarismo 1, eu posso escolher o algarismo 2 e assim por diante até o algarismo 9. Então eu tenho um total aqui de 10 algarismos, do 0 até o 9. Essa é a minha primeira etapa. A segunda etapa é o segundo número da senha, né? O segundo número da senha. Então, para cada um desses aqui, vamos pegar só um de exemplo, o número 1. Digamos que eu escolhi esse caminho aqui. Eu escolhi o 1 para o primeiro número da minha senha. A partir do 1, eu posso escolher o 0 para o segundo número. O 1 eu não posso escolher, porque eu não posso repetir, eu quero números distintos, né? Está definido aqui em cima, ó. Então, o 1 eu não posso, eu posso escolher o 2 e eu posso escolher qualquer outro até o 9. Então, se eu também seguir para o caminho 0 aqui, vai acontecer a mesma coisa. Eu não posso escolher o 0, mas eu posso escolher do 1 até o 9. Se eu seguir o caminho até o 2, eu não posso escolher o 2, mas eu posso escolher o 0, o 1 ou o 3 até o 9, e assim por diante. Para cada uma das 10 opções que eu tenho para o primeiro número da minha senha, eu tenho 9 opções para o segundo número da senha. Na terceira etapa, que é o terceiro número da senha, para cada caminho que eu seguir, suponha, ó, que eu segui esse caminho aqui, ó. Eu escolhi o número 1 para o primeiro número, depois eu escolhi o número 9 para o segundo número. Então, quantas opções eu tenho para o terceiro número, nesse caso? Eu posso escolher o número 0, não posso escolher o 1, porque eu escolhi na primeira etapa, o 1 eu não posso. Eu posso escolher o 2, e depois eu posso escolher qualquer um até o 8. O 9 eu não posso escolher, porque eu escolhi na segunda etapa, nessa opção específica. Então, para cada caminho que eu fui da primeira e na segunda etapa, na terceira etapa eu vou ter 8 possibilidades. Eu só não posso escolher o primeiro algarismo escolhido na primeira etapa, e não posso escolher o algarismo escolhido na segunda etapa. Isso serve para qualquer caminho que eu tomar na primeira e na segunda etapa. Então, na terceira etapa, eu vou ter sempre, em qualquer caso, 8 possibilidades. Então, para cada uma das 10, eu abro 9 possibilidades na segunda etapa. Para cada uma dos 90 caminhos possíveis de primeira e segunda etapa, eu abro mais 8 na terceira etapa. Então, dá um total de 720 possibilidades. Tá legal? É isso aí. Só que eu só montei aqui, ó, um pedacinho da árvore de possibilidades, mas dá para perceber que se eu quisesse montar a árvore inteira para fazer a contagem dos caminhos no final, ia ficar muito complicado, ia gastar muito espaço e muito tempo. E isso porque eu parto da primeira etapa de 10 opções. Se fossem 100, a coisa ia ficar simplesmente impossível, tá legal? Mas, na verdade, a gente nem esse rascunho aqui de árvore de possibilidades a gente vai fazer mais. À medida que a gente for treinando, essa árvore de possibilidades fica só na nossa cabeça para fixar o conceito, para fixar as ideias. A gente vai partir direto para fazer uma representação assim, ó. Eu tenho uma senha de 3 números. Primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Tá? E aí ele diz que tem que ser, cada número obviamente é formado por um algarismo e tem que ser distintos. Então, quando eu for escolher o primeiro número da minha senha, eu posso escolher entre 0 e 9, eu tenho 10 algarismos para escolher. Aí quando eu for escolher o segundo, seja lá qual for o primeiro número que eu escolhi, eu não posso escolher ele como segundo, então só sobram 9. Seja lá qual for a opção que eu fiz aqui no primeiro número, sobram 9 opções para o segundo número. E, da mesma forma, só sobram 8 opções para o terceiro número. Como esses caminhos vão se multiplicando, né? A cada 10 do primeiro eu abro mais 9 no segundo, cada 9 caminhos, cada 90 caminhos que eu chego ao final da segunda etapa, eu abro mais 8 caminhos na terceira etapa,
então eu tenho um total de 720 caminhos ou 720 possibilidades, tá legal? É dessa forma que a gente vai escrever, mas essa forma é equivalente à árvore de possibilidades que a gente fez aqui. Então, a árvore de possibilidades serve para fixar o conceito, mas o que a gente vai fazer mesmo, que é mais prático, é esse tipo de raciocínio aqui. Beleza? Então, vamos lá. Para definir esse conceito de princípio fundamental de contagem de uma forma um pouco mais técnica, né, de uma forma um pouco mais formal, eu posso dizer o seguinte, olha, se eu quero construir sequências de K elementos, do tipo A1 seria o primeiro elemento, A2 seria o segundo elemento e vai até AK, que é o último elemento, sendo que para A1 eu tenho N1 opções, para A2 eu tenho N2 opções e assim por diante, até que em AK eu tenho NK opções de escolha. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número total de caminhos ou o número total de possibilidades que eu tenho de montar essas sequências é N1 vezes N2 vezes N3, N4 até NK. Esse é o número total de caminhos possíveis. Então, é isso aí. Esse é o princípio fundamental da contagem. Tá legal? Então, eu te vejo aí no próximo vídeo.